Passei a vida inteira servindo ao meu irmão mais velho. Primeiro foram os pequenos favores, depois o dinheiro, mais tarde até a minha dignidade. Mas nada me preparou para o dia em que percebi que tinha sido levada longe demais. O dia em que descobri que estava grávida dele. Hoje, já idosa, eu olho para trás e me pergunto: quantas mulheres viveram caladas como eu vivi? Quantas foram silenciadas dentro da própria casa, onde deveriam estar seguras? Me chamo apenas de Maria nesta história, porque o nome pouco importa. O que importa é a lição que ela carrega. Falo com você que me ouve agora, talvez sozinha em um quarto, talvez escondendo as próprias lágrimas. Eu sei o que é carregar segredos que queimam por dentro. Sei o que é ser usada e nunca reconhecida. Sei o que é ser invisível entre aqueles que deviam te amar. Minha infância já começou assim. Enquanto outras meninas brincavam, eu estava sempre ocupada em servir. Meu irmão mais velho era o orgulho da casa. Meu pai dizia que ele seria alguém importante. Minha mãe o tratava como rei, e eu era apenas o braço auxiliar, aquela que fazia o que fosse preciso para que ele brilhasse. Se ele queria estudar, eu ficava em silêncio. Se queria sair, eu cobria suas faltas. Se precisava de dinheiro, mesmo eu não tendo, eu dava um jeito de arrumar. Nunca foi um pedido, era sempre uma ordem mascarada de naturalidade. E eu obedecia, porque me ensinaram que irmã mais nova devia se sacrificar pelo mais velho. Lembro-me de uma cena que nunca esqueci. Eu tinha 10 anos e havia ganhado um pedaço de bolo na escola. Um presente da professora no meu aniversário. Guardei com carinho para comer mais tarde, sozinha, como um tesouro. Mas quando cheguei em casa, meu irmão viu e tomou de minhas mãos. Disse que eu não precisava daquilo, que era melhor para ele. Minha mãe assistiu e apenas sorriu, dizendo que era natural compartilhar, mas eu nunca recebia nada em troca. O tempo passou e eu cresci acreditando que minha função era essa: servir, calar, obedecer. Aos poucos, meu irmão aprendeu a explorar não apenas meus gestos, mas também meu silêncio. Ele sabia que eu não teria coragem de enfrentá-lo. E assim, pouco a pouco, foi tomando tudo de mim. Na adolescência, enquanto minhas amigas sonhavam com vestidos e passeios, eu trabalhava em pequenas tarefas para ajudar em casa. Qualquer dinheiro que entrava em minhas mãos, logo desaparecia. Ele sempre encontrava uma desculpa para usar. E se eu ousasse pensar em mim, vinha a culpa. Minha mãe me dizia que eu não devia ser egoísta. Eu cresci sem espaço para desejos. Cresci acreditando que não tinha direito a nada além do que sobrava. Meu irmão não apenas usava minhas coisas. Ele usava minha presença, meu corpo, minha inocência. E quando percebi, já era tarde demais. Por muitos anos, eu não conseguia sequer dar nome ao que acontecia. Não tinha palavras. Apenas sabia que me sentia pequena, envergonhada, como se fosse culpada por algo que nunca escolhi. O silêncio era minha prisão. Hoje, como idosa, ao contar essa história, não busco pena. Busco libertar minha voz, porque aprendi tarde, mas aprendi. O silêncio não protege, ele destrói. E antes de continuar, eu quero falar com você que está me ouvindo agora. Quero que você pense na sua própria história. Você já se sentiu invisível dentro da sua casa? Já carregou segredos que ninguém acreditaria se você contasse? Escreva nos comentários de onde você fala, o seu nome e um pouco da sua vivência, porque cada palavra sua pode ser um espelho para outra mulher que também se sente sozinha. E se esta narrativa tocou o seu coração, se inscreva neste canal e curta este vídeo. Aqui, cada história tem valor, cada voz encontra espaço. Eu ainda tenho muito a compartilhar, e você também. A juventude, que para muitos é tempo de sonhos e descobertas, para mim foi apenas extensão de um fardo antigo. Eu me tornei adulta cedo demais, não por escolhas, mas por imposições. Enquanto as outras meninas experimentavam a liberdade de escolher roupas, de sorrir em festas, de escrever cartas de amor, eu já carregava nas costas a responsabilidade de ser a sombra do meu irmão. Ele cresceu com a certeza de que tudo lhe era devido. Se precisava de algo, olhava para mim com uma convicção que não deixava espaço para recusa. Eu, acostumada ao silêncio, cedia. Era como se minha vida tivesse sido programada para girar em torno da dele. Quando comecei a trabalhar ainda adolescente, sonhei com pequenas coisas. Um par de sapatos novos, um caderno bonito, talvez guardar um pouco para um futuro que eu nem sabia desenhar. Mas cada vez que recebia algo, meu irmão vinha antes que eu pudesse decidir. Dizia que estava estudando, que precisava de dinheiro para os livros,
que sua carreira era mais importante que meus caprichos. Minha mãe sempre repetia que ele tinha razão, que eu deveria pensar no bem maior da família. Eu engolia minhas vontades como quem engole pedras. O silêncio era meu refúgio e também minha prisão. Naquela época, comecei a escrever pequenos bilhetes que dobrava e guardava dentro da caixinha de madeira escondida no fundo do armário. Eram frases soltas, desejos pequenos. Quero dançar, quero comprar uma blusa azul, quero descansar. Eu não mostrava a ninguém, mas cada papel era uma forma de dizer a mim mesma que eu ainda existia. Aos poucos, porém, a exploração deixou de ser apenas material. Meu irmão começou a atravessar fronteiras que deveriam ser intocáveis. No início, eram toques disfarçados de brincadeira, aproximações que me deixavam desconfortável, mas que eu não sabia como nomear. Ele dizia que era normal, que eu era exagerada, e como sempre eu acreditava. Meu corpo começou a carregar um medo constante. Eu evitava ficar sozinha com ele, mas nem sempre conseguia escapar. A casa era pequena, as paredes finas, e a indiferença dos meus pais era como um pacto silencioso que o protegia. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Eu queria correr, mas não havia para onde ir. Certa noite, lembro-me de ter acordado com ele entrando no meu quarto. O coração disparou, minhas mãos tremiam, mas eu permaneci imóvel, fingindo dormir. Era como se a imobilidade fosse a única defesa possível. No dia seguinte, fingi que nada havia acontecido, porque dentro daquela casa não havia espaço para a minha verdade. O mais cruel era a naturalidade com que ele agia no dia seguinte. Sorria para os nossos pais, pedia comida, falava de seus planos, como se não tivesse atravessado uma fronteira que jamais poderia ser cruzada. E eu, calada, carregava a culpa. Sim, eu sentia culpa, mesmo sendo vítima, porque o silêncio, além de me aprisionar, me fazia acreditar que eu era responsável por aquilo que sofria. Os anos passaram e eu continuei nesse ciclo. Ajudava em casa, trabalhava, entregava meu salário, silenciava meus medos. Por fora, parecia apenas uma moça tímida e dedicada. Por dentro, era um deserto. Meus poucos amigos não sabiam nada. Quando alguém me perguntava por que eu estava sempre ocupada, eu inventava desculpas. Dizia que meu irmão precisava de mim, que era meu dever. A verdade é que eu já não sabia como viver de outro jeito. A dependência emocional era tão grande que eu acreditava que sem ele eu não existiria. Lembro-me de uma ocasião em que uma vizinha me ofereceu a chance de sair de casa para trabalhar em outra cidade. Meu coração quase pulou no peito, mas bastou comentar com minha mãe para que a ideia fosse esmagada. Ela disse que eu não podia abandonar o irmão, que ele precisava de mim. O olhar dele, quando ouviu a proposta, era de triunfo, como se soubesse que eu jamais teria coragem de sair. E assim, a juventude passou, sem festas, sem descobertas, sem escolhas, apenas obediência e silêncio. O peso maior, no entanto, ainda estava por vir. Eu não sabia que aquela relação de exploração e manipulação atravessaria a última fronteira possível, a maternidade. Naquele tempo, eu já carregava dentro de mim a sensação de que algo precisava mudar. Havia noites em que chorava escondida, pedindo a Deus uma saída, uma chance, qualquer coisa que me libertasse. Mas durante o dia, voltava a vestir a máscara de submissão, até que um dia, meu corpo deu o aviso que mudaria tudo. O atraso, a náusea, a certeza silenciosa que foi confirmada mais tarde. Eu estava grávida. Grávida do homem que era meu irmão. Naquele instante, meu mundo desmoronou. Mas foi também nesse mesmo instante que um novo mundo começou a nascer. A descoberta da gravidez foi como um terremoto silencioso. Por fora, o mundo continuava igual. A vizinhança seguia sua rotina. Minha mãe ainda preparava o café pela manhã. Meu pai permanecia mergulhado em seu silêncio, mas dentro de mim tudo havia ruído. Eu me lembro da primeira suspeita, o atraso, o enjoo leve, a estranha sensação de que algo novo acontecia no meu corpo. No início, neguei. Dizia a mim mesma que era apenas cansaço, apenas nervosismo, mas os dias passaram e a verdade se impôs como uma sombra que não pode ser afastada. Quando a confirmação veio, minhas pernas tremeram. Eu estava grávida. Grávida do meu próprio irmão. A frase ecoava dentro de mim como uma sentença impossível. Eu não sabia se chorava, se gritava ou se me calava de vez. E como sempre, escolhi o silêncio. O medo foi a primeira sensação. Medo de ser descoberta, medo de ser julgada,
medo de carregar para sempre a marca de um pecado que não escolhi cometer. Mas junto com o medo veio algo que nunca havia sentido antes. Uma necessidade profunda de proteger aquela vida que crescia dentro de mim. Era contraditório. O mesmo homem que me oprimia havia deixado em meu ventre a semente de um futuro. E foi essa vida inocente que acendeu em mim a coragem que eu nunca tinha encontrado. Eu não poderia continuar a ser apenas sombra. Eu não poderia repetir com meu filho ou filha o ciclo de submissão que havia marcado minha existência. Nos primeiros meses escondi a gravidez. Vestia roupas largas, me mantinha afastada dos olhares curiosos. Meu irmão, porém, percebeu antes de todos. Lembro-me do dia em que ele me encarou com um misto de raiva e medo. Disse que eu não podia contar a ninguém, que aquilo destruiria nossa família. Ele me ameaçou com palavras duras, como sempre havia feito. Mas pela primeira vez, eu não baixei os olhos. Não respondi, é verdade. Permaneci em silêncio. Mas dentro de mim, aquele silêncio não era mais obediência. Era resistência. Era a promessa de que eu não seria destruída junto com ele. Minha mãe foi a segunda a perceber. Seu olhar não era de apoio, mas de julgamento. Repetia frases cortantes, que eu havia manchado a honra da casa, que era irresponsável, que havia decepcionado a todos. Nenhuma palavra sobre o verdadeiro culpado. Nenhuma suspeita de que o homem a quem ela dedicava orgulho era o mesmo que havia me reduzido à condição de serva. O silêncio dele foi ainda mais cruel. Continuava vivendo como se nada tivesse acontecido. Sentava-se à mesa, ria de piadas, falava de planos, agia como se o peso estivesse apenas sobre mim e, de certa forma, era assim que a família via. Eu era o erro. Ele continuava intocado, mas foi nesse abismo que encontrei a minha força. Cada palavra de condenação me empurrava para o fundo, mas nesse fundo eu descobria raízes. Não podia mais viver para servir. Agora havia dentro de mim uma vida que dependia da minha coragem. Comecei a planejar em segredo os primeiros passos da mudança. Guardei dinheiro escondido, pequenas moedas que pareciam insignificantes, mas que para mim eram um mapa de saída. Escrevi bilhetes para mim mesma, frases curtas que me davam fôlego. Você é mais forte do que pensa. Não é sua culpa. Seu filho merece liberdade. Essas frases ficaram escondidas na mesma caixinha de madeira onde eu havia guardado tantos fragmentos da minha juventude roubada. Com o passar dos meses, meu corpo se transformava e, junto com ele, minha mente também mudava. Eu, que sempre havia me visto como sombra, comecei a me enxergar como raiz. Eu era agora fonte de vida, e essa vida precisava de um solo firme para crescer. Ainda havia noites de desespero. Ainda havia lágrimas escondidas no travesseiro. Ainda havia medo de ser descoberta, medo do futuro, medo do julgamento. Mas junto com o medo, havia também coragem. Uma coragem silenciosa, discreta, mas que se firmava a cada dia. O mais doloroso era a indiferença. Eu carregava um segredo tão pesado, mas dentro de casa ninguém queria enxergar. Era mais fácil fingir que nada acontecia. Mais fácil culpar a vítima do que enfrentar a verdade. Eu me tornei, aos olhos da família, um fardo. Mas no fundo, eu sabia que não era um fardo. Eu era o começo de algo novo. A gravidez foi, ao mesmo tempo, minha prisão e minha libertação. Prisão porque me obrigava a lidar com a sombra de um abuso que eu nunca havia escolhido. Libertação porque me oferecia a chance de romper o ciclo de silêncio. Houve um dia em que meu irmão voltou a me encarar com arrogância, como se ainda tivesse controle sobre mim. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não precisava gritar, não precisava confrontá-lo com palavras. Bastou o meu olhar firme e o meu silêncio carregado de decisão. Pela primeira vez, ele desviou os olhos. Pela primeira vez, percebi que ele começava a temer a minha coragem. Eu não sabia ainda como, mas tinha certeza de uma coisa: eu mudaria tudo. Os meses de gravidez se tornaram meu campo de batalha silencioso. A cada dia, meu corpo mudava e junto com ele, minha mente também se transformava. Eu já não era a mesma mulher que aceitava tudo em silêncio. Continuava calada, sim, mas aquele silêncio agora tinha outro peso. Não era mais submissão, era resistência. A barriga crescia e com ela crescia também a certeza de que eu precisava romper o ciclo. Meu irmão seguia vivendo como se nada tivesse acontecido. Agia com arrogância. Ainda exigia pequenas coisas de mim, como se acreditasse que eu jamais teria coragem de escapar. Mas dentro de mim, eu já não obedecia da mesma forma. Eu fazia o que ele pedia apenas por estratégia, para ganhar tempo.
para juntar forças. Passei a guardar cada moeda com mais cuidado. Se antes a caixinha de madeira era apenas um refúgio de lembranças, agora ela se tornara um cofre de sobrevivência. Escondida no fundo do armário, ela guardava meu futuro. Ali estavam pequenas economias, papéis escritos à mão com frases de encorajamento e até a chave de uma gaveta que meu irmão não sabia que existia. Era o meu segredo, meu alicerce, meu espaço de liberdade. Minha mãe, ao me ver grávida, continuava com o mesmo olhar acusador. Para ela, eu era a culpada por envergonhar a família. Nunca perguntou quem era o pai, nunca quis saber a verdade. Meu pai, como sempre, se afundava no silêncio. Às vezes penso que ele sabia, mas preferia fingir ignorância para não ter que enfrentar a dor da realidade. Houve dias em que pensei em revelar tudo. Tive vontade de gritar, de rasgar o silêncio com a verdade, mas eu sabia que se o fizesse, seria destruída. Não haveria apoio, não haveria acolhimento, seria mais uma vez acusada, mais uma vez culpada. Então escolhi a estratégia do silêncio, não porque fosse fraca, mas porque entendi que aquele silêncio era a única arma que eu possuía contra eles. A cada noite, quando me deitava, passava a mão pela barriga e conversava baixinho com meu filho. Prometia que ele teria uma vida diferente, que nunca conheceria o peso da humilhação que eu carreguei. Dizia a ele que eu estava lutando, mesmo que em silêncio, para lhe dar dignidade. Meu irmão, ao perceber que eu já não me dobrava com a mesma facilidade, começou a mudar de comportamento. Passou a me ameaçar com palavras duras, dizendo que eu não conseguiria criar uma criança sozinha, que dependia dele para sobreviver. Mas pela primeira vez, eu via medo em seus olhos. Ele não temia por mim, temia por si mesmo. Sabia que, se eu rompesse o silêncio, sua máscara cairia. Foi nessa época que percebi algo importante. O poder havia mudado de mãos. Ele ainda fingia ter controle, mas já não controlava meu coração. Eu já não acreditava em suas mentiras. Já não me via como sombra. Eu era mãe. E ser mãe me dava uma força que ele jamais poderia roubar. Comecei a planejar cada detalhe da minha saída. Guardava roupas de bebê em sacolas discretas, escondia documentos dentro da caixinha, ensaiava mentalmente as palavras que diria no dia em que partisse. Eu sabia que não seria fácil. Sabia que enfrentaria críticas, abandono, talvez até fome. Mas qualquer dor seria melhor do que continuar vivendo como prisioneira. Houve uma noite marcante. Estávamos à mesa. Meu irmão falava alto sobre seus planos futuros. Minha mãe sorria. Meu pai permanecia calado. Eu, em silêncio, observava. De repente, percebi que já não fazia parte daquele cenário. Eu estava ali fisicamente, mas espiritualmente já havia partido. Não havia mais nada que me prendesse àquela casa. Meu silêncio naquela noite foi mais poderoso do que qualquer palavra. Eles não sabiam, mas eu já havia decidido. Não gritarei, pensei. Não farei escândalo. Apenas deixarei a chave na mesa e irei embora. Esse pensamento me trouxe paz. Pela primeira vez em muitos anos, senti-me livre, mesmo sem ainda ter dado o passo final. A liberdade começa dentro de nós, antes de se transformar em ação. Os meses finais da gravidez foram de preparação. Trabalhei o máximo que pude, mesmo com o peso da barriga, para juntar um pouco mais de dinheiro. Escrevi uma carta que deixaria para trás. Não como explicação, mas como marca. Eu não precisava justificar minha saída. Apenas queria que eles soubessem que eu havia decidido viver. O mais curioso é que, quanto mais eu me fortalecia em silêncio, mais meu irmão parecia perder a força. Já não conseguia me intimidar como antes. Já não tinha aquele olhar de domínio. Era como se, sem perceber, ele tivesse entregue a mim a chave da própria prisão que havia construído. E eu, finalmente, estava pronta para usá-la. O dia em que finalmente decidi partir não foi marcado por gritos nem por brigas. Foi marcado pelo silêncio. Um silêncio tão profundo que chegava a ser ensurdecedor. Eu já havia planejado tudo em segredo. As roupas do bebê estavam dobradas dentro de uma sacola simples. Meus documentos estavam escondidos no fundo da caixinha de madeira que me acompanhara por toda a vida. O pouco dinheiro que consegui juntar estava bem guardado em um envelope, junto a uma carta que escrevera com mãos trêmulas. Naquela manhã acordei cedo. O sol ainda não havia nascido completamente. Passei a mão pela barriga e senti os movimentos do bebê. Ele era a minha razão, o meu motivo, a minha força. Respirei fundo e pela primeira vez em muitos anos não senti medo. Minha mãe ainda dormia, meu pai também. Meu irmão, como sempre, roncava no quarto ao lado.
como se o mundo estivesse à disposição dele. Caminhei pela casa devagar, observando cada canto. Ali estavam as paredes que guardaram meu silêncio, os móveis que testemunharam minha dor, os corredores que tantas vezes percorri com lágrimas escondidas, mas nada daquilo me pertencia mais. Coloquei a caixinha de madeira sobre a mesa da sala. Não a levei comigo. Ela havia guardado meus segredos por toda uma vida, mas agora não precisava mais esconder nada. Deixei também o envelope com a carta. Não era uma carta de explicações longas, não era um pedido de perdão. Era apenas um punhado de frases firmes, escritas com a calma de quem já não deve nada a ninguém. Escrevi assim: não sou mais sombra, não sou mais sua serva, não sou mais a culpada pelo que você fez de mim. Hoje eu parto para viver em silêncio, mas um silêncio que ensina. O bebê que carrego será minha vida nova. Vocês ficarão com a casa, eu fico com a dignidade. Coloquei a carta debaixo da caixinha e por cima deixei uma única chave, a chave da casa. A mesma que tantas vezes abri com mãos cansadas, a mesma que tantas vezes fechei, carregando pesos que não eram meus. Era meu gesto final. Deixar a chave na mesa. Não precisei acordar ninguém. Apenas saí, com a sacola simples nas mãos e o coração leve pela primeira vez em décadas. Atrás de mim, deixava não apenas uma casa, mas uma vida inteira de silêncios impostos. Os dias que se seguiram não foram fáceis. A vida fora daquelas paredes era dura, cheia de incertezas. Tive que enfrentar olhares de julgamento, perguntas que não quis responder, noites de preocupação com o futuro. Mas mesmo no meio da dificuldade, havia uma diferença. Eu era livre. Meu irmão, ao encontrar a carta e a caixinha, reagiu com fúria. Soube mais tarde que gritou, que tentou me acusar, que culpou a todos, menos a si mesmo. Mas junto com a fúria, havia também um silêncio diferente. Um silêncio de quem, pela primeira vez, não tinha mais poder sobre mim. Minha mãe, dizem, chorou. Não sei se chorou por mim ou pelo peso da vergonha que sentia. Meu pai permaneceu como sempre, em silêncio, incapaz de enfrentar a realidade. Mas nada disso importava mais. Eu já havia partido. E não havia volta. Aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Consegui abrigo com uma conhecida distante. Depois encontrei um trabalho simples. Cada pequena conquista parecia um milagre. O bebê crescia saudável dentro de mim e eu me agarrava à promessa que fizera. Ele teria uma vida diferente. O mais curioso é que, quanto mais eu me distanciava, mais percebia que a prisão em que vivi não tinha muros. Ela havia sido construída com palavras, olhares, silêncios. E bastou que eu dissesse não. Bastou que eu partisse em silêncio para que os muros caíssem. Meu irmão perdeu o controle. Minha mãe perdeu a ilusão. Meu pai perdeu a desculpa. E eu ganhei a mim mesma. Não precisei vingar-me com gritos, nem expor segredos em praça pública. Minha vingança foi simples e profunda. Sair de cena com dignidade. O silêncio que antes me aprisionava agora era minha arma. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele gesto simples de deixar a chave na mesa foi maior do que qualquer confronto. Foi a minha declaração de independência. E é por isso que compartilho essa parte da minha história com você que está me ouvindo agora. Talvez você também carregue segredos. Talvez você também viva em silêncio. Mas lembre-se, nem todo silêncio é submissão. O silêncio também pode ser a resposta mais poderosa. Eu quero te pedir uma coisa especial. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se neste canal e curta este vídeo. Aqui, cada voz encontra espaço, cada silêncio encontra eco. Escreva nos comentários de onde você fala e se já viveu algo parecido. Sua história pode ajudar outra mulher a encontrar coragem, porque juntas, mesmo em silêncio, somos mais fortes. A vida fora daquela casa não me recebeu com flores. Ao contrário, encontrei portas fechadas, olhares tortos e muitas perguntas sem resposta. Eu era uma mulher sozinha, grávida, sem família ao lado, sem passado para contar. A sociedade é cruel com quem carrega marcas invisíveis. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Dormia em sofás emprestados, em quartos pequenos que amigas de longa data me ofereciam por piedade. Cada noite parecia um teste de resistência. Eu me perguntava se havia feito a escolha certa, se não teria sido mais fácil continuar lá dentro, suportando em silêncio. Mas bastava passar a mão pela barriga para me lembrar do motivo. Não. Eu não podia voltar. Eu não voltaria. Consegui um trabalho simples em uma padaria. O dono, um homem de idade, me contratou sem muitas perguntas. Eu lavava louças, varria o chão,
Atendia clientes quando era preciso. O salário era pouco, mas suficiente para pagar um quarto em uma pensão barata. Foi nesse pequeno espaço que comecei a construir a minha nova vida. Naquele quarto cabiam apenas uma cama estreita, um armário gasto e uma mesa com 2 cadeiras. Mas para mim, aquele lugar representava algo maior do que qualquer luxo. Era a primeira vez que tinha um espaço só meu. Ninguém entrava sem bater. Ninguém me dizia o que fazer. Ninguém controlava meu silêncio. Era um pedaço de liberdade. E eu me agarrava a ele com todas as forças. A gravidez avançava. E junto com ela, vinham as dores do corpo e os medos da alma. Havia dias em que eu me sentia sozinha no mundo, sem ter a quem recorrer. As lágrimas vinham de repente e eu chorava baixinho para não chamar a atenção dos vizinhos da pensão. Mas, mesmo no meio da solidão, havia uma chama constante dentro de mim. Eu já não era mais a sombra. Eu era a raiz que sustentaria uma nova vida. As pessoas falavam. Sempre falam. Na padaria ouvi cochichos sobre ser mãe solteira. Alguns olhares carregavam julgamento. Outros carregavam pena. Nenhum deles sabia da verdade. E eu não precisava que soubessem. Não devia mais explicações a ninguém. Meu silêncio, que antes era prisão, agora era escudo. Com o tempo, aprendi a encontrar pequenas alegrias. O cheiro do pão fresco pela manhã, o sorriso de uma cliente idosa que sempre me chamava de filha, a sensação de deitar no meu quarto e saber que aquele espaço era meu. Eram coisas simples, mas para mim significavam vitória. Quando meu filho nasceu, a vida ganhou outro sentido. O parto foi difícil, cheio de dores, mas ao colocar aquele pequeno ser nos braços, entendi que todo o meu sofrimento não havia sido em vão. Ele era a resposta da vida para o meu silêncio. Era o fruto de uma dor, sim, mas também a semente da minha libertação. Olhei para o rostinho dele e prometi mais uma vez que jamais repetiria com ele a história que vivi. Ele cresceria sabendo que sua mãe lutou, mesmo em silêncio. Cresceria aprendendo que dignidade não se negocia. Os primeiros meses de maternidade foram exaustivos. Eu trabalhava durante o dia e cuidava dele à noite. Dormia pouco, comia mal, mas nunca reclamei. Cada lágrima, cada cansaço era carregado de sentido. Porque dessa vez, eu não estava servindo a alguém que me explorava. Eu estava servindo ao amor. Meu irmão tentou me procurar algumas vezes. Mandou recados através de conhecidos. Tentou me alcançar com ameaças veladas. Eu não respondi, não precisava. Meu silêncio era a resposta. Um silêncio carregado de recusa. Um silêncio que dizia, daqui você não passa mais. Minha mãe também tentou contato. Disse que eu devia voltar, que a família não podia viver com aquela vergonha. Mas para mim já não havia retorno. A vergonha não era minha. A vergonha era deles, que escolheram não ver, que preferiram calar diante do abuso. Com o tempo, percebi que minha ausência os corroía mais do que qualquer acusação que eu pudesse ter feito. Eles estavam acostumados a me usar como escudo, como serva, como depositária da culpa. E sem mim, o castelo de ilusões desmoronava. Eu, por outro lado, aprendi a caminhar com passos firmes, trabalhando duro. Consegui alugar um espaço um pouco maior, onde meu filho pôde ter seu próprio berço. Consegui comprar roupas novas, não para mim, mas para ele. E aos poucos, comecei a sorrir de verdade. Não era uma vida fácil, mas era uma vida minha. O que mais me marcou nessa fase foi perceber como o silêncio havia mudado de significado. Antes, meu silêncio era medo. Agora, meu silêncio era escolha. Eu escolhia não responder, não me justificar, não mendigar afeto. Eu escolhia a paz que só o silêncio pode dar. Foi nesse tempo que aprendi a maior lição da minha vida. Dignidade não se pede, se conquista. E eu a conquistei com cada lágrima, cada noite mal dormida, cada passo dado longe daquela casa. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio. Apenas um silêncio profundo, cheio de significado. Um silêncio que ensina, que cala mais fundo do que qualquer palavra. O tempo passou e com ele vieram as marcas da vida. Cada ruga em meu rosto não era apenas sinal da idade, mas cicatriz de batalhas silenciosas que lutei e venci. Meu filho crescia diante dos meus olhos, e com ele crescia também minha certeza de que eu havia feito a escolha certa. Nos primeiros anos, a rotina era dura. Eu acordava antes do sol, preparava-se a mamadeira com o pouco que tinha e caminhava até a padaria para mais um dia de trabalho. O corpo cansava, os pés doíam, mas bastava olhar para o sorriso do meu menino
para sentir forças renovadas. Ele era minha vida, meu motivo, minha vitória. A cada palavra que ele aprendia, a cada passo que dava, eu via diante de mim não apenas uma criança, mas a prova viva de que minha dor não havia me destruído. Eu havia transformado a escuridão em luz. Havia rompido o ciclo. Enquanto eu construía minha vida em silêncio, soube por vizinhos que meu irmão já não tinha o mesmo brilho. Aquele homem que sempre fora o centro da atenção começou a perder espaço. Suas escolhas irresponsáveis cobraram preço. O trabalho que dizia ser promissor se perdeu em dívidas, as amizades que ostentava desapareceram e o orgulho que sustentava já não impressionava ninguém. Dizem que o tempo é justo, mesmo quando parece lento. E eu vi a justiça acontecer, não porque busquei vingança, mas porque cada um colhe o que planta. Ele havia semeado arrogância e descaso, e agora colhia solidão e fracasso. Minha mãe, que sempre o defendia, começou a sentir o peso das escolhas dele. Pela primeira vez, alguém disse em voz alta que talvez ela tivesse errado ao fechar os olhos. Meu pai, velho e cansado, já não tinha forças para sustentar os silêncios da família. E eu, distante, seguia firme, criando meu filho com dignidade. Houve um momento marcante quando meu menino entrou na escola. Eu o acompanhei até a porta de mãos dadas. Ele virou para mim, sorriu e disse: "Mamãe, você é forte." Essas palavras, vindas de uma criança, ecoaram em mim como um prêmio. Ninguém nunca havia me chamado de forte antes. Pelo contrário, sempre me disseram que eu era fraca, submissa, dependente. Mas agora, nos olhos do meu filho, eu era força, e era isso que importava. Os anos seguintes trouxeram pequenas conquistas que para muitos poderiam parecer banais, mas para mim eram gigantescas. Consegui comprar móveis simples, dar ao meu filho um quarto só dele, com livros e brinquedos. Consegui pagar cursos extras para que ele tivesse oportunidades que eu nunca tive. Cada passo dele era também um passo meu, cada vitória dele era minha também. Não pense, no entanto, que tudo foi fácil. Houve dias de fome, dias em que precisei escolher entre pagar uma conta ou comprar um alimento melhor. Houve noites em que o medo me visitou, sussurrando que eu não daria conta, mas eu dava, sempre dava, porque já não vivia sozinha, já não carregava apenas minha dor, eu carregava um futuro. Soube também que meu irmão tentou me procurar, não para me pedir perdão, mas para tentar me usar novamente. Queria apoio, queria ajuda, queria alguém para limpar as consequências das escolhas dele. Eu não respondi. Permaneci em silêncio. Não precisava dizer nada. Ele já sabia que eu não voltaria atrás. Esse silêncio, mais uma vez, falou por mim. Era o silêncio de quem se libertou, de quem não aceita mais ser explorada. Era o silêncio que corta mais fundo do que qualquer palavra de confronto. Com o tempo, percebi que minha ausência se tornara um espelho incômodo para minha família. Eles, que sempre acreditaram que eu seria para sempre sombra, precisaram enfrentar a realidade de que eu havia me tornado raiz. E sem mim, o equilíbrio deles se perdeu. O mais curioso é que nunca precisei levantar a voz, nunca precisei acusar. Meu simples ato de viver, de seguir em frente, de criar meu filho com dignidade, foi a resposta mais poderosa. Hoje, olhando para trás, vejo que a vida me deu algo que nunca imaginei. Respeito. Não um respeito gritado, exigido à força, mas um respeito conquistado em silêncio, construído com cada passo firme que dei. E é esse respeito que ensino ao meu filho. Digo a ele que nunca deve aceitar ser invisível, que nunca deve calar diante da injustiça. Digo que sua voz tem valor, que sua vida tem dignidade. Ele ouve com atenção, e eu sei que ele entende. Enquanto isso, meu irmão, já envelhecido, continua preso às próprias escolhas. Vive cercado de arrependimentos, mas não de pessoas. E eu não preciso estar lá para ver. Sei, dentro de mim, que ele colhe hoje o que plantou no passado. E assim, o tempo foi se encarregando de colocar cada coisa em seu lugar. Eu, que fui sombra, aprendi a ser raiz. Ele, que foi rei, se tornou prisioneiro da própria arrogância. E a vida seguiu, justa em seu silêncio. O tempo, esse juiz silencioso, continuou seu trabalho em minha vida. As rugas se aprofundaram em meu rosto, os cabelos brancos se multiplicaram e meus passos se tornaram mais lentos, mas dentro de mim havia uma leveza que eu nunca havia conhecido. Envelhecer, para mim, não foi apenas o peso dos anos,
Foi também a conquista de uma paz que parecia impossível quando eu era jovem. Meu filho já não era mais menino. Cresceu diante dos meus olhos, transformando-se em um homem digno, justo e sensível. Ele estudou com esforço, trabalhou desde cedo e nunca me deixou sozinha. Quando se formou, olhei para ele na cerimônia e senti algo que não sei descrever. Não era orgulho vazio, daqueles que tantas vezes ouvi minha mãe declarar sobre meu irmão. Era gratidão. Gratidão por ter escolhido romper o ciclo. Gratidão por ter dado a ele uma vida diferente. Eu sabia que, se tivesse permanecido naquela casa, ele talvez nem tivesse existido, ou se existisse, teria sido criado em meio às sombras, carregando o peso de segredos que destroem. Ao invés disso, ele cresceu em um lar simples, sim, mas cheio de dignidade. Cresceu aprendendo que o silêncio pode ser força, que a verdade pode ser guardada até o momento certo, que a liberdade é mais importante que qualquer aparência. Os anos me ensinaram a não esperar reconhecimento. Nunca busquei que minha mãe me pedisse perdão ou que meu pai finalmente falasse. Tampouco esperei que meu irmão reconhecesse o mal que me fez. Essas coisas aprendi. Pertencem a eles, não a mim. Eu não preciso de palavras que nunca virão. O que preciso eu já tenho. A vida que construí, houve dias de solidão, claro. Envelhecer sozinha não é fácil. O corpo dói. A mente se perde em lembranças. O silêncio às vezes pesa mais do que conforta. Mas cada vez que meu filho me abraça, cada vez que ele me chama de mãe com voz firme e respeitosa, sei que não estou sozinha. Nunca estive. Ele muitas vezes me perguntou sobre meu passado. Eu escolhi dizer apenas o que era necessário. Não lhe contei tudo, porque certas verdades não libertam, apenas ferem. Disse apenas que sua vida nasceu de um tempo de dor, mas que foi justamente essa dor que me deu a coragem de mudar. Ele entendeu. Seus olhos sempre mostraram respeito, nunca julgamento. Enquanto eu seguia em frente, meu irmão envelhecia de outro modo. Soube que ele perdeu quase tudo. Os amigos que antes o cercavam desapareceram. As oportunidades que tanto vangloriava se perderam em escolhas ruins e a saúde que parecia inabalável começou a falhar. Ele, que sempre acreditou ser invencível, agora enfrentava a velhice com a solidão que construiu com as próprias mãos. Não senti prazer em saber disso. Não desejei sua ruína, apenas reconheci a justiça silenciosa do tempo. Cada um de nós recebe de volta aquilo que semeia. Eu semeei paciência, dor transformada em coragem, sacrifício convertido em força. Ele semeou arrogância, abuso, descaso. Hoje, as colheitas falam por si. Com a velhice, passei a valorizar ainda mais as pequenas coisas. O canto dos pássaros pela manhã, o cheiro do café fresco, a tranquilidade de sentar à varanda e ver meu filho, já adulto, seguir sua vida com firmeza. Esses pequenos momentos que antes eu não conhecia são agora meus maiores tesouros. Às vezes fecho os olhos e lembro da caixinha de madeira que deixei para trás. Ela ficou na mesa daquela casa, guardando pedaços de mim. Hoje não preciso mais dela. Hoje não guardo bilhetes secretos nem moedas escondidas. Hoje vivo de frente, sem me encolher, sem me esconder. Eu sei que ainda existem mulheres que vivem em silêncio forçado, carregando dores que ninguém imagina. Por isso conto a minha história, não para chocar, não para buscar pena, mas para mostrar que sempre há uma saída, mesmo que pareça impossível. Sempre há um momento em que o silêncio deixa de ser prisão e se torna libertação. Meu filho, ao olhar para mim, muitas vezes diz que eu sou a mulher mais forte que ele conhece. Eu sorrio, não porque me veja como forte, mas porque sei que consegui transformar minha fraqueza em algo que construiu uma vida melhor para ele. E isso basta, não preciso de mais nada. Não preciso de reconhecimento público, de pedidos de desculpas, de explicações tardias. O que precisava, já conquistei. Respeito, respeito silencioso, mas profundo. Respeito que se reflete no olhar do meu filho, que se reflete na vida que consegui construir longe daquela casa. E assim sigo envelhecendo, com serenidade, com dignidade, com paz. Os anos correram como rios silenciosos. Eu já não era apenas uma mulher madura, mas uma idosa que carregava consigo não apenas a idade, mas a sabedoria de quem atravessou desertos de dor e chegou ao outro lado. Meu filho, agora homem feito, era meu maior orgulho. Ele havia construído sua própria vida, mas nunca deixou de cuidar de mim. Foi em um desses dias comuns
que recebi uma notícia que mexeu com memórias antigas. Meu irmão estava doente. Aquele homem que sempre se julgara invencível, agora dependia da ajuda de terceiros para realizar as tarefas mais simples. A doença havia-lhe tirado a força que ele usava como escudo, deixando apenas a fragilidade que nunca admitiu. Durante muito tempo, evitei qualquer contato, não porque guardava ódio, mas porque sabia que estar perto dele poderia reacender feridas antigas. Mas a vida, com sua forma peculiar de nos colocar diante do que precisamos enfrentar, trouxe a oportunidade de um encontro. Foi meu filho quem insistiu. Disse que talvez eu precisasse olhar para ele uma última vez, não para perdoar, mas para encerrar o ciclo. Relutei, chorei em silêncio, mas aceitei. Entrei na casa onde tudo havia começado. As paredes estavam gastas, a pintura descascada, os móveis antigos. Não era mais a mesma casa, mas a atmosfera era a mesma. O silêncio pesado, os olhares que evitavam se cruzar, a sensação de que ali o tempo havia parado. Meu irmão estava em uma cadeira de rodas. O corpo, antes altivo, agora se curvava. Os olhos, que já me encararam com arrogância, agora carregavam uma sombra de arrependimento. Quando me viu, tentou sorrir, mas o sorriso se quebrou antes de nascer. Ele falou meu nome com a voz embargada. Disse coisas que esperei por toda a vida ouvir. Disse que se arrependeu, que reconhecia o mal que me fez, que sabia que havia destruído muito mais do que imaginava. Ouvi em silêncio. Não chorei, não respondi com acusações. Apenas fiquei ali, olhando para ele, como quem olha para uma história que já não lhe pertence mais. Não havia espaço em mim para ódio, tampouco para reconciliação. O que ele dizia já não mudava nada. As palavras chegavam tarde demais. Eu não precisava daquele perdão, porque já havia encontrado o meu caminho muito antes. Minha mãe, já muito debilitada, estava em um canto da sala. Seus olhos marejados me seguiam, mas não ousaram pedir nada. Talvez quisesse dizer que não sabia. Talvez quisesse se justificar. Mas como justificar décadas de silêncio? Como apagar anos de conivência? Não havia palavras suficientes. Meu pai já não estava mais entre nós. Partira sem nunca ter quebrado o silêncio, e sua ausência pesava como uma metáfora. Foi calado a vida inteira, e calado partiu. Aquele encontro, para mim, não foi reconciliação, mas encerramento. Eu estava diante dos fantasmas da minha vida, mas já não tinha medo. Eles já não podiam me tocar. Quando me levantei para ir embora, meu irmão segurou minha mão com fraqueza. Seus olhos pediam mais do que sua boca conseguia dizer. Eu não respondi, apenas soltei devagar. Deixei o silêncio ocupar o espaço e caminhei até a porta. Meu filho, que me acompanhava, me abraçou forte. Naquele abraço, senti que não precisava carregar nada do que ficou para trás. Minha história não estava mais naquela casa. Não estava mais naquelas pessoas. Minha história estava ao lado dele, no presente, no futuro. Ao sair, respirei fundo. O ar parecia mais leve e entendi com clareza que aquele tinha sido o último capítulo de um livro que já estava fechado. Não houve perdão explícito, não houve reconciliação teatral. Houve apenas a constatação de que cada um colhe o que planta. E eu, que plantei silêncio transformado em coragem, colhia agora serenidade. Eles, que plantaram descaso, colhiam arrependimento tardio. O caminho de volta para casa foi feito em silêncio, mas não um silêncio pesado, e sim um silêncio de paz. Eu não precisava mais de palavras. A vida já havia falado por mim. Cheguei em meu lar simples, sentei-me à varanda e olhei para o céu. Pensei em como tudo havia começado, em como fui arrancada de mim mesma tão cedo, e em como consegui me reconstruir. O ciclo estava encerrado. Eu era livre. Hoje, já idosa, olho para trás e vejo a longa estrada que percorri. Não foi uma vida fácil. Foi uma vida marcada por silêncios, por feridas, por cicatrizes que nunca desapareceram. Mas foi também uma vida marcada por escolhas corajosas. Escolhas que, mesmo feitas no mais profundo silêncio, mudaram tudo. Se eu tivesse permanecido naquela casa, talvez tivesse morrido em vida, talvez tivesse envelhecido carregando o peso de uma dor sem nome, sem nunca conhecer a liberdade. Mas eu escolhi partir. Escolhi deixar a chave na mesa e seguir meu caminho. E essa escolha simples, que parecia impossível, transformou tudo. Meu filho é a maior prova disso. Ele cresceu forte, digno, cheio de respeito. Não porque teve uma mãe perfeita,
mas porque teve uma mãe que ousou dizer não. Ele sabe que nasceu de um tempo de dor, mas também sabe que sua vida foi a resposta mais bonita que o destino poderia me dar. Hoje, ele me chama de mãe com uma voz que carrega respeito e amor, e isso basta. Quanto ao meu irmão, o tempo se encarregou de ensiná-lo. Seu corpo frágil, sua solidão, seu arrependimento tardio são as colheitas de sua própria semeadura. Não precisei levantar a mão contra ele, não precisei me vingar. A vida se encarregou de dar a cada um aquilo que merecia. Minha mãe partiu sem nunca ter pedido perdão. Talvez tenha levado consigo o peso da culpa, talvez não. Meu pai foi embora como viveu, em silêncio. E eu aprendi a aceitar que certas palavras nunca chegam e está tudo bem, porque o reconhecimento que eu buscava na juventude não veio deles, mas de mim mesma. Eu aprendi a me reconhecer. Hoje, sentada em minha cadeira simples, olhando para o entardecer, sinto que venci. Não venci com gritos, não venci com confrontos. Venci com silêncio, com dignidade, com coragem. Venci porque não mendiguei afeto, não me curvei à vergonha, não deixei que a dor fosse minha prisão. O que fica como lição é simples, mas profundo. Nunca acredite que você nasceu para ser sombra. Nunca aceite o silêncio como sentença. Há um momento em que é preciso transformar o silêncio em arma, em escudo, em resposta. E quando esse momento chega, tudo muda. Eu não sou mais invisível, não sou mais prisioneira, não sou mais vítima. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou raiz. E você que me ouve agora, talvez carregando suas próprias dores, eu quero te dizer: nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para recuperar a dignidade, nunca é tarde para romper o ciclo. Sei que muitas que estão me ouvindo agora já viveram silêncios parecidos com os meus. Talvez ainda estejam presas em casas que não são lares, em relações que sufocam, em vínculos que doem. A vocês eu digo: sua voz tem valor, mesmo que ainda esteja guardada. Sua vida tem valor, mesmo que ninguém tenha reconhecido. Eu não precisei de barulho para me libertar. Precisei apenas de coragem. E essa coragem, eu sei, existe em você também. E assim encerro minha história. Não como alguém derrotada pelo passado, mas como alguém que encontrou no próprio silêncio a chave da libertação. Agora quero te convidar a fazer parte deste espaço de partilha e força. Se essa história tocou seu coração, se você encontrou em minhas palavras um espelho ou um consolo, inscreva-se neste canal, curta este vídeo e escreva nos comentários de onde você fala. Conte também a sua história, porque aqui cada voz importa, cada silêncio ensina, cada mulher merece ser ouvida. Eu deixei a chave na mesa e segui em frente. Talvez seja a sua vez de fazer o mesmo.